Queridos, hoje eu tinha o privilégio de ter um tema livre, mas eu acabei fazendo um link ainda com a série que em si já terminou no dia 16. Nós e a cruz, e aí foi salvação, adoração, gratidão. E hoje eu quero falar de uma nova perspectiva. Falando de perspectiva, de uma nova dimensão, uma nova perspectiva, eu lembro desse lance do cinema 3D. Quando isso veio, isso era uma coisa meio mega. E aí, Kátia e eu assistimos alguns filmes no cinema e, de repente, nós fomos num grande cinema, eu não lembro se foi Camboriú ou em Joinville, e aí nós queríamos novamente ver a opção 3D. Aí a gente recebe esse óculos legal aí, né? Ele faz com que algo aconteça em termos de perspectiva. E aí nós pagamos, custa um pouco mais caro, recebemos o óculos, e quando nós fomos entregar o nosso ticket, né, e entramos, depois era uma questão de escolha para saber lá o filme 3D. Mas nós entramos na sala errada, com o óculos certo, mas com a sala errada. Aquilo ficamos até o final, não tivemos o efeito, a sensação que desejávamos, e os dois patos lá de óculos 3D. Estão rindo? Isso aconteceu. Óculos certo, preço foi pago, sala errada. Eu tenho a impressão que esse lance da ressurreição de Jesus, ele é o óculos certo, mas a gente precisa olhar para a direção certa e estar sentado na sala correta. Senão, a experiência da ressurreição, ela não faz a menor diferença para a nossa experiência de fé. E através do óculos da fé, nós vamos perceber que a partir da ressurreição, nós vamos ter um novo movimento para dentro da nossa vida, uma ação diferente de Deus para dentro do nosso dia a dia. Olhar para a ressurreição com os óculos da fé muda tudo. De repente você se vê, sim, agora na sala certa, olhando para a direção certa, com o óculos certo, e o movimento salta, porque o filme 3D tem uma coisa interessante, que de repente aquela bola que aparece lá no filme, aquela bola que salta, parece que você quer esticar a mão para pegar ela, porque ela vem sobre você. Ou de repente você vai ver que algum outro movimento, um carro que vem em sua direção, você acha que vai se atropelar, né? E assim por diante. Tá? Então, isso seria o que faz com que a experiência da ressurreição salte agora da palavra de Deus e cai para dentro da sua existência, e você começa a entender que tem uma coisa diferente acontecendo na sua experiência de fé. Queridos, do que nós estamos falando? Eu lembro aqui, o ano passado, quando o pastor Rafael e o William Fritzke fizeram uma viagem para Israel, aí passaram algumas semanas, eles fizeram uma noite aqui no sábado à noite, uma noite de um relatório dessa experiência de Israel, e eu fiquei muito comovido. Aquele relato, eu digo, não foi um relato de uma viagem. Aquilo foi uma noite de evangelização, da boa notícia de Deus, revelado em Cristo Jesus, que veio, fincou o pé nesse chão, nesse planeta Terra, lá em Israel, e os vários momentos e eventos que aconteceram lá, foi uma coisa grandiosa. Só em ouvir o relato do Rafael e do William Fritzke, eu percebi que aquilo é uma coisa assim que já nos leva a uma dimensão diferente. Já a gente coloca o óculos da fé e aquilo começa a pulsar diferente. Mas teve um momento que o Rafael citou, quando ele mostrou aquela imagem desse buraco aí, que nada mais, nada menos que foi o túmulo onde Jesus supostamente foi enterrado, sepultado. Por que eu falo supostamente? Eu não tenho 100% de certeza. Acredita-se que era esse local. E toda a peregrinação ela acontece em torno desse local. Mas quem é que pode falar?
Mas se não foi esse, foi algum outro. Mas quando ele falou dessa maneira, ele entrou dentro desse túmulo, e aí ele olha para fora e ele diz, desse buraco aqui, aconteceu o primeiro dia de uma nova criação. As coisas antigas se passaram, a velha aliança, que o ser humano sozinho não dá conta, ele constrói seus andaimes, quer chegar até Deus através da religiosidade, do caprichinho de ser legal. Não importa a religião cristã, muçulmana, filosofia budista, qualquer coisa. Tudo isso vai falar do que eu, ser humano, também os cristãos muitas vezes não passam de religião. Quando eles acham que eu preciso no culto da Páscoa, da Sexta-feira da Paixão, e da Páscoa, e talvez no Natal também, mas de tempos em tempos, eu preciso tomar uma santa ceia para que o pastor me veja e que Deus fique de bem comigo. Isso é religiosidade. Mas quando a gente põe o óculos da fé, olha para a direção certa, que aqui nesse lugar, alguém estava 3 dias morto, e ao terceiro dia saiu, e de repente estava vivo, algo aconteceu. Para mim é um assunto totalmente irrelevante, para mim aconteceu, porque tinha 500 testemunhas. Não foi uma histeria coletiva, não foi algo que alguém disse, eu acho que ele, vamos falar que ele ressuscitou. Não, ele foi visto. E aí eu lembro de uma frase do Papa Bento XVI, ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, e esse livro ficou dentro da cristandade, ele se tornou bem relevante. E não só católicos leram esse livro, muitos leram, muitos teólogos evangélicos. E ele tem uma frase emblemática, ele diz assim, a fé cristã está de pé ou cai com a verdade do testemunho segundo o qual Cristo ressuscitou dos mortos. Somente se Jesus ressuscitou dos mortos, aconteceu algo de verdadeiramente novo, que muda o mundo e a situação do ser humano. Apenas se Jesus ressuscitou, algo muda em relação à situação do ser humano. A partir desse buraco, algo aconteceu no sentido cósmico. Porque o Deus que deveria de apagar o planeta Terra diz, não, eu não quero, eu quero trazer vida. E aí Jesus ressuscitou e se tornou o primeiro da nova ordem, da nova criação. E quem crer nele, ainda que morra, viverá. Aqui eu lembro de um texto, eu no momento sou super fã do N.T. Wright, esse escritor britânico que escreveu 75 livros, já li tanto dele, e eu gosto, ele é muito prático. Estou lendo o livro de Apocalipse dele, e ele é incrível, mas pela praticidade e pela fé que se torna prática para o nosso dia a dia. E ele fala que ele estava dentro de um táxi nas ruas de Londres, muito trânsito, e aquele papo típico com o taxista, né? Aí o taxista diz, olha, eu vejo, fala pro Wright, diz, olha, eu vejo que o senhor é bispo, pela sua vestimenta, e papo vai, papo vem, falam da crise da igreja anglicana, da igreja episcopal, e vão falando, e de repente, o taxista disse uma frase, eu sempre digo, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, todas as outras coisas são basicamente banais, certo? O taxista falou isso. E o Wright, teólogo, captou essa mensagem e disse, cara, isso foi uma revelação, isso foi uma epifania, isso foi algo incrível. O que esse cara falou na simplicidade? Se Jesus ressuscitou dos mortos, o resto é tudo café pequeno.
Porque a morte é sempre aquela que puxa o tapete da humanidade, das nossas relações. O resto a gente dá conta, mas quando a morte vem, ela é dramática. Paulo vai dizer, é o aguilhão, é o prego enorme, é um espinho que acaba, avacalha com nossos pequenos projetos. E aí ele disse, Jesus ressuscitou, o resto é resto. Talvez na prática isso não é tão simples como ele está falando, mas quando isso está no nosso coração, quando essa dimensão, Jesus ressuscitou dos mortos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Jesus vive, e quem crer nele, ainda que morra, viverá. Nada é fim definitivo, porque um dia nós estaremos, se não nesse mundo, mas na eternidade com Ele para todo sempre, salvos, vida nova, nova dimensão, tudo a partir da ressurreição. A partir deste buraco. Quais as perspectivas que nós temos agora, a partir da ressurreição de Jesus? Primeiramente, uma nova realidade. A morte foi morta. Mataram a morte. Vocês já pensaram, gente? Marcos 16:5 diz, entrando no sepulcro, aqui Maria Madalena, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas as mulheres. Elas queriam ungir o corpo de Cristo, naquele domingo, porque era o procedimento com alguém que veio a óbito. E quando chegam lá, a pedra está removida. Quando entram lá, de repente, só tinha ainda uns lençóis onde Jesus estava envolto. E aí uma figura diz, cara de anjo, não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, este é o lugar onde ele foi posto, mas ele não está mais aqui. Esse jogo de palavras, este é o lugar. Sim, tem um lugar onde ele foi crucificado, aliás, então sepultado. Este é o lugar. Ele estava aqui, mas não está mais aqui. E aí ele diz, vão e digam aos discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Esse é o lugar, não está mais aqui, ele está indo adiante. Queridos, ele vai adiante. Desde então, ele está vivo e ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele sempre está conosco, como a Dani ministrou. Às vezes a gente acha que ele não está, mas de repente, através de um telefonema, um médico, através de uma palavra de alguém, através de um testemunho, você vai ver que ele está aí. Lembro quando o nosso filho Gabriel, agora homem, pai de família, quando ele tinha 2 meses, ele tinha que fazer uma cirurgia de uma hérnia inguinal. 2 mesinhos. Kátia e eu levando aquele menino, nosso filho querido, a Bárbara tinha 1 ano e pouco, levando então para o hospital Dona Helena, em Joinville. E aí você entrega uma criança de 2 meses para receber anestesia geral, é uma cirurgia super simples. Mas o fato de você entregar um bebê de 2 meses para alguém levar, desaparecer e fazer uma cirurgia, aliás, fazer uma anestesia geral, né, por causa da cirurgia, nosso coração ficou triste, ficou perdido. Lá estavam nós dois, as lágrimas descendo, falando com Deus. Veio uma senhora. Ela veio com uma roupa provavelmente era uma auxiliar nessa cirurgia. Ela veio e disse, quem são vocês? Então a gente disse, William, Kátia, sou pastor, pá. Ela disse,
eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Deus pediu para eu dizer isso para vocês. Caramba, esse é um troço um pouco estranho. Eu não sou muito desse... Eu sou cuidadoso com essa coisa Deus me falou e mandou dizer. Porque às vezes não é Deus que falou, às vezes é a pessoa que fala. Mas Deus fala também sim. E às vezes é uma pessoa desconhecida, às vezes é uma pessoa conhecida, às vezes é um telefonema. Mas naquele dia, para nós, isso foi voz de Deus. Naquele cenário de doença, de preocupação, alguém veio nos dizer, nós não vimos essa pessoa antes e nunca mais vimos a depois. Mas ficou gravado em nossos corações. O Cristo vivo é um Cristo que aparece na sua palavra, através de pessoas, às vezes conhecidas ou desconhecidas, através de alguém que indica um caminho, às vezes um médico, às vezes uma enfermeira, às vezes um tio, uma tia, um vô, uma avó, às vezes um filho, às vezes uma criança, é voz de Deus para nós. Não é verdade? Às vezes uma criança é voz de Deus. Ele está indo adiante de vocês. Nós temos um casal querido de Joinville, o Jair e a Elna, muito amigos. Faz tempo que ele não se viu mais. Mas, quando o filho deles, ele com 15 anos, eu acho, ele estava com tumor. Não era maligno, mas era um tumor aqui debaixo da costela. Era do tamanho quase de uma laranja. Isso tinha que ser removido para não pressionar o coração e pulmões e etc. E aí a gente começou a orar. E essa irmã na fé, a Elna, era uma mulher muito de Deus. Ela diz, pastor, eu me agarrei nessa palavra que o Senhor está indo adiante de nós. Eu estou me segurando nessa palavra que Ele está na nossa frente. Que Ele vai preparar, abrir a sala de cirurgia, Ele vai escolher os médicos, Ele vai escolher a sua equipe de enfermeiras, Ele vai cuidar de tudo. Nós cremos nisso. Temos orado por isso e esperamos em Deus. Eu sei que então eles foram para Curitiba, onde ia ser feita a cirurgia, e naquela manhã eles ainda foram lá no culto da igreja Cristo Redentor, que é a igreja luterana de Curitiba Centro. E curiosamente eles acabaram falando isso para alguém, grupo de casais, tinha amigos comuns, e de repente alguém disse, Jair e Elna, nós estamos viajando, mas eu sei que vocês vão precisar uma semana aqui em Curitiba, para não ter essa despesa de hotel. Aqui está a chave do nosso apartamento, vocês podem morar em nossa casa. E depois ela testemunhou de tudo aquilo que aconteceu quando Deus vai adiante. Óculos 3D, para ver a partir da ressurreição o Cristo vivo, que quer estar presente. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Como Ele disse. Ele vive, vai adiante. Nós o veremos nessa foto. Ele está presente no nosso dia a dia, como a Dani muito bem nos lembrou. Agora um novo olhar. Segundo ponto. Um novo olhar. Com óculos, sem óculos. Caramba, esses discípulos tinham a partir de agora um outro olhar para tudo. Tudo fez sentido. A esperança do Messias, que era uma esperança de séculos. Cada geração esperava. Deus disse que viria o Messias, o ungido, o enviado de Deus que mudaria todas as coisas. Só que o olhar deles era de duas dimensões. Era um olhar simples para uma tela que Jesus viria, daria um jeito nos romanos, finalmente Israel não seria mais subjugado aos romanos, eles teriam autonomia, voltariam a ser um governo como na época de Davi, e a vida ficaria boa para todo mundo. Finalmente o Messias botaria ordem na casa. Era uma visão de duas dimensões. Mas agora com óculos, não era disso que estava falando. Não era, isso era uma sala errada, era uma tela errada. Agora com óculos 3D, eles viram que o reino de justiça e de paz, que jamais teria fim,
era o reino dos céus. E Jesus fala 95 vezes nos evangelhos, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Essa é a visão 3D. E onde é que o reino de Deus acontece? Ali onde Jesus reina, onde Ele é Senhor. O reino de Deus pode acontecer numa escola que teme a Deus. O reino de Deus pode acontecer numa igreja onde se tem temor e respeito a Deus. O reino de Deus pode acontecer dentro de uma família onde Ele reina. Mas o reino de Deus pode acontecer dentro de você se Ele reina no seu coração, na sua mente. E você é um súdito dEle. Eles têm agora um novo olhar. Não tem mais um olhar para Roma, ou para a Grécia, ou Pérsia, ou aqueles outros povos lá que simplesmente, sempre de novo, subjugaram. Eles entenderam que esse negócio agora é outra tecnologia. É o reino dos céus. É a sala de cinema 3D. E eles, com esse óculos, eles começaram a enxergar tudo diferente. E fala-se que umas 300 profecias se cumpriram em torno desse episódio da morte e da ressurreição de Jesus. E Paulo vai dizer que em Efésios 1, 18 a 23, eu oro também para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados. Ele diz que dentro de nós temos no coração, tem olhos do coração. Que coisa estranha, eu não sabia que o coração tinha olhos. Mas é o olhar da fé que habita no coração. Eu oro para que os olhos do coração de vocês, é a experiência da fé, um olhar diferenciado. Se o mundo está indo ladeira abaixo, nós, com o autor e Criador do céu e da terra, e aquele que foi dado toda a autoridade no céu e na terra, nós marchamos morro acima, em direção de Cristo, onde Ele está, vive e reina. Às vezes até um passinho para trás, mas nós vamos de novo para frente. Olhe assim a sua família, o seu casamento, olhe assim sua relação com seus filhos, olhe assim com aquilo que nos assusta, Blumenau, ou a guerra na Rússia, e às vezes as ameaças atômicas, e a natureza que parece se perdendo, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Através daquele que nos amou, a si mesmo se entregou, ressuscitou, vive e reina para sempre. E nós fazemos parte desse reino. Olhos da fé. E Efésios 2, 4 a 6 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos erros, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui encostado nele, juntamente com Cristo nos deu vida. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3. Um novo futuro. Qual é o novo futuro? Jesus disse lá para Maria e Marta, em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque tem um olhar 3D, outra dimensão. É o óculos. Vai se enxergar tudo diferente. Claro, nós temos uma irmã querida que essa semana perdeu uma irmã mais jovem do que ela, do nosso grupo de oração. Dói. Quando perdemos alguém do nosso meio. Também o Regis e a Mari, né? O Regis perdeu o cunhado. A Mari perdeu um irmão em Portugal, recente. Dói. Outras pessoas aqui perderam pessoas queridas. Dói. São lágrimas. O luto é uma dor que pode durar 2 anos. Dói. Mas quando a gente vira a página, tem futuro. Ainda que morra, viverá.
1 Coríntios 6, 14 diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. É isso aí. Isso é uma experiência incrível. A natureza está tão cheia de... A natureza é tão cheia de sinais da ressurreição. Um experiente jardineiro, ele disse, pastor, uma terra arrasada, em 20 anos ela se recompõe. Vira capoeira, de repente os pássaros lançam sementes, e de repente tem árvores de novo. Se der uma forcinha ainda para plantar umas árvores, fica melhor ainda. A fauna, a flora, tudo volta. Isso é o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Um coquinho de uma palmeira. É tão bonito aquelas palmeiras antigas, altíssimas. Eu sou blumenauense, a Rua das Palmeiras. Também tem uma rua de palmeiras em Joinville. Você sabia que aquela palmeira que talvez, uma delas, lá na Rua das Palmeiras, em 1911, quando deu uma grande enchente, eles fizeram uma cunha assim, né, onde foi a altura da água. 1911, ela já tem mais de 100 anos. Uma palmeira daquela é fruto de um coquinho, que parece inerte, sem vida. Você guarda, pode guardar 100 anos, 200 anos, pode guardar 1000 anos, e quando ela cai agora em condições normais, ela apodrece, ela morre. Vem uma vida, desse coquinho, de nada, de repente dá uma palmeira altíssima, que dura 100 anos. Se Deus faz isso tão fartamente na natureza, por que Ele não faria isso conosco, que somos coroa da criação? Nós somos a cereja do bolo para Deus. Ele fez tudo em prol do ser humano. Se Deus faz isso tão fartamente, quando se planta arroz, colhe arroz, trigo, soja, tomate, pepino, melancia, tudo são sementes, 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 sementes. Ressurreição, 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 ressurreição. E Ele nos dá vida e vida eterna. E dentro de você tem a promessa que Ele quer você ao lado dEle para todo o sempre. João 14 vai dizer que onde eu estou, eu quero que você também esteja. Esse é o novo futuro. Quarto e último ponto é uma nova motivação. A Páscoa é o portal para as coisas eternas. Crônicas de Nárnia. Aqueles moleques subiram lá no sótão, acharam lá um roupeiro antigo, cheio de paletós e tudo mais, abrem, de repente eles entram e eles entram numa outra dimensão. Aí o filme acontece, as Crônicas de Nárnia. E é uma narrativa que remete às coisas da Bíblia. Se você olhar a próxima vez as Crônicas de Nárnia, tente entender quem é o leão. Tenta entender um pouco o que é que desenrola ali. Mas uma coisa, o segredo era entrar naquele roupeiro. Esse era o portal. Você sabe, o portal para a eternidade é a ressurreição. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E quando os discípulos viram isso, eles ficaram tão impactados, eles não queriam mais falar agora de Roma, não queriam mais falar de Antipas, não queriam mais falar de Pilatos, eles não queriam falar mais de ninguém, eles queriam falar do Jesus que estava morto e o cara reviveu. Viram aqui as feridas, o braço, aqui o lado. E Jesus ressuscitou, apareceu para um, para outro, para outro, para outro, e no final para 500 pessoas. E essa ressurreição, ela disse, caramba, ele estava morto, 3 dias depois ele apareceu. Se foi uma histeria coletiva, não tem como. Qualquer psiquiatra vai dizer, não existe algo, uma mentira contada por 500 pessoas simultaneamente. Não tem essa possibilidade.
Algo aconteceu. E aí eles saem e falam tipo uma fofoca santa agora. Ele morreu, ressuscitou. Eu vi ele. Meu tio viu ele também. Meu tio Pedro, era um dos 12 lá. Ele estava lá, ele viu, falou com ele, comeu peixinho. E não era fantasma não. Jesus comeu peixe sim, ressuscitou de verdade. Tomé, que era o cara lá mais duvidoso, ele diz, eu vi. Eu coloquei o meu dedo na ferida dele. Eu vi. Ele falou para uma família, para outra família, para outra família, e de repente todo mundo acreditou. Esse cara estava morto e vive, e a partir dele tem uma nova perspectiva para as coisas terrenas e eternas. Se nós olharmos 1 Coríntios 15, é um capítulo longo, inteiro, que fala da ressurreição, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e uns creem, não creem, o que é perecível, o que é não perecível, e vai, e termina no versículo 55. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Ele sabe, por causa do Cristo vivo, você ser recepcionista aqui do estacionamento vale a pena. Porque o nosso Cristo está vivo, eu estou servindo um Deus vivo. Ser recepcionista aqui embaixo, hoje foram os jovens, os adolescentes, coisa linda. Vale a pena, porque Jesus ressuscitou. Vale a pena estar no culto da noite, porque Jesus ressuscitou. Vale a pena tomar a Santa Ceia, porque Jesus ressuscitou. Vale a pena amanhã cedo acordar e ser uma bênção para alguém durante o dia, porque Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, todas as coisas são banais. A sua enfermidade, ela começa a ter um significado diferente pelo óculos da fé e da ressurreição. Sua crise pessoal, conjugal, sua crise familiar, suas perguntas, começam a ter um significado diferente, porque Ele ressuscitou. Ele não está longe, Ele está presente, Ele vive. Ele disse, João 1,12, pois todo aquele que o receber será feito filho de Deus. Eu convido ele para entrar aqui. E assim como eu estou no oxigênio, na atmosfera, o oxigênio entra em mim. Eu estou em Cristo e Ele está em mim, porque Ele vive. Aí nosso trabalho não é em vão. A ressurreição é o passaporte. Quem já fez alguma viagem internacional, você não pode chegar lá agora no saguão, tem que chegar 2 horas antes, e aí você já, lá onde você faz questão da alfândega e toda a entrada e saída lá da Polícia Federal, você não pode chegar lá e dizer, moço, eu esqueci o meu passaporte em cima da mesa, né? Mas aqui tem uma minha identidade, eu tenho a carteira de motorista aqui, está meio feia, mas está aqui. Niet. Passaporte. E ainda olham, né, para ver se não é falsificado, eles dão uma boa olhada. E é uma sensação estranha. Quando viajei uma vez para a Alemanha, paramos na França, e na França lá o cara olhou, levou para dentro do saguão lá, e dentro da salinha, voltou, olhou para mim, olhou o passaporte, olhou, cara crachá, né? E aí ele levou de volta, veio com mais 2 caras, e o cara começa a falar inglês comigo, e eu aqui apanhando um pouco, tive que chamar alguém para me ajudar. E finalmente ele me entregou, pode passar. A ressurreição é o passaporte. Não pode ficar em cima da mesa do talvez, ou esqueci, vai que é Ele que nos dá o passaporte, a permissão de migrarmos as coisas terrenas para a eternidade. Eu estou chegando ao fim, mas eu quero mostrar ainda uma pequena ilustração. Olha essas 3 fotos aí, a primeira essa. Na verdade, é a nossa casa, tá? É uma casa não muito grande, mas a casa geminada, mas amamos morar lá. É perto da Arcepum. Então, nós temos lá na frente da nossa casa uma primavera. Mas essa é a parte bonita, porque essa primavera, ela é a parte
Eu perguntei para um engenheiro de jardinagem, ele disse que é uma questão genética. É curioso, do mesmo tronco saiu uma parte braba, que tem esse tronco maior que sobe, 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 vai ter a segunda parte da nossa casa, o segundo piso, ainda por cima, mas aquilo, anualmente, eu posso podar todos os anos, em um ano me dá ramos de 3, 4 metros, cheio de espinho, um monte de folha e não floresce. Às vezes. Mas essa parte aqui é a parte da genética, que é a parte enxertada. Ela não é tão selvagem, mas ela floresce. E ela nos cria um ambiente bem agradável. Na segunda foto, eu então, de tanto ramo e tanto tronco que isso dá, eu cortei aqui, ó, tchan, e a parte de baixo eu cortei também. Tem aquele acerradinho lá, né? Mas embaixo eu cortei também. Eu pensei, ponto, deixa apodrecer aqui, mais um pouquinho, eu vou tirar essa parte, porque ela devia estar solta, mas a treliça apertou isso lá, e eu não consegui tirar. Passou um tempo, olha lá, apareceu uma folha. O galho é cerrado em cima, cerrado embaixo, aparece uma folha. Quem permanece em mim e eu nele, juntamente com Cristo, tem vida. Não são os cortes da vida que acabam com a minha pessoa. Não foi aquilo que deu errado, mas estar encostado nele, no Cristo vivo, é bonito isso. Tem vida. Apareceu uma folhinha do nada. Isso é esperança cristã a partir da ressurreição, do óculos. Confie. Sem fé não dá para agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Mas a fé remove montanha. A fé na ressurreição. Bote esse Cristo vivo dentro de você. Não fique com ele na cabeça ou na Bíblia na cabeceira. Fale com ele. Diga para ele. Clame a ele. Peça, chore na presença dele. Ele é vivo. E tem aquele texto incrível, que eu acho um espetáculo. Todo mundo ri quando eu falo espetáculo, né? Mas é um espetáculo sim. Aquele texto, eis que eu vivo. Estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave dos céus e do inferno. Esse Cristo vivo que tem a chave, que quando ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. Esse poder da ressurreição, nós lemos nesse versículo aqui. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Eu encerro com uma palavra em Nova Guiné, Papua Nova Guiné. Teve um missionário que ele precisava muito de uma... Ele queria traduzir a Bíblia para a linguagem nativa. Mas ele ficou dentro de uma palavra esperança. Ele viu que aquele povo não tinha a palavra esperança. É ruim quando você diz, olha, não sei se vai dar certo essa cirurgia, não sei se isso vai melhorar. A gente não tem esperança, é muito triste. E ele não achou uma única palavra que traduzisse esperança. Esse missionário, mais um pouco, por uma infelicidade, uma tristeza, isso também, filhos de Deus também passam por isso, ele perde seu menino de 4 anos. Foi muito triste, foi um solavanco. Vem aquelas perguntas, servindo a Deus, e ainda assim as coisas vêm contra nós. E os nativos ficaram impressionados que aquele pastor, aquele missionário, ele mesmo fez o sepultamento do seu próprio filho. E aí um dos nativos diz, missionário, como é que você consegue falar do sepultamento do seu próprio filho? Ele disse, se você soubesse quanto eu chorei já, a dor que eu sinto, mas eu sei, ele diz para o nativo, eu sei que meu filho já está com o Senhor. Aí o nativo, não. Além do mais, vocês conseguem olhar além do horizonte?
Horizonte é aquilo que eu enxergo até onde meus olhos veem. Além do horizonte é aquilo que eu não enxergo. Vocês conseguem olhar além do horizonte? Aí dê um clique. Esperança é olhar além do horizonte. Ali entendeu a palavra que ele ia traduzir a Bíblia para esse povo lá, a palavra esperança. Esperança é olhar além do horizonte. Não deixe seu olhar o limite da sua existência. Olhe além do horizonte. Se Cristo ressuscitou, o resto é resto.